Fala, meus queridos nerds! Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Nerdstorm Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast Nerd Geek. E para começar bem o podcast, hoje nós iremos falar um pouco sobre um dos grandes diretores de cinema. Estamos falando de Quentin Tarantino. Nós vamos comentar um pouco sobre a vida de Tarantino e também sobre suas obras. Mas antes de tudo, peço que você siga as redes sociais do Nerdstorm Podcast, pois lá é onde a gente posta notícias, listas, memes, enquetes e muito mais. E além disso tudo, nós também vamos avisar por lá quando for sair um novo episódio do podcast. Ah, e é por lá também onde você pode fazer a sua recomendação de tema para os próximos episódios. Aí, claro, siga a gente pela plataforma que você está ouvindo. Ou seja, se você está aí ouvindo do Spotify, nos siga no Spotify. Se você está pelo Anchor, nos siga no Anchor. E se você está pelo YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento novo aqui no canal do Nerdstorm Podcast. E bom, passada essa nova breve introdução, bora começar! Quentin Tarantino é um dos maiores diretores de sua geração. Fez e roteirizou vários filmes que se tornaram clássicos e referência quando se trata de cinema. Ele nasceu em 1963, no estado do Tennessee. Logo aos 16 anos ele começou a estudar atuação em uma companhia de teatro, pois o seu grande sonho sempre foi ser ator, tendo como referência seu pai, que também foi ator. Porém, ele tinha um dom maior que não era atuação, e sim um dom em contar histórias. Então, desde muito novo, Quentin já escrevia suas histórias e começou a escrever seus próprios roteiros. Quando sua família se mudou para Los Angeles, ele começou a trabalhar em uma locadora, onde ficou aficionado por filmes. Passava o dia inteiro vendo diversos filmes diferentes. E foi aí que ele começou a vender seus roteiros para diretores e produtores, e os seus primeiros roteiros vendidos foram Amor a Queima-Roupa e Assassinos por Natureza. Muitos não sabem, mas Tarantino nunca frequentou uma faculdade de cinema. Toda a sua experiência ele adquiriu vendo filmes na locadora, e lá também conheceu Roger Avary, seu amigo de trabalho e que futuramente viria a roteirizar junto com Quentin um dos seus filmes mais aclamados, Pulp Fiction. Podemos ver que essa época onde ele trabalhou na locadora foi o grande ponto-chave da carreira de Tarantino. Foi ali que ele viu que tinha um dom para não só assistir cinema, como fazê-lo também. E com vários roteiros sendo vendidos, o Quentin começou a ser chamado para festas em Los Angeles, onde conheceu Lawrence Bender, um produtor que o incentivou a dirigir o seu primeiro filme. E daí surgiu o projeto de Cães de Aluguel. Mas antes de falar do primeiro filme de Tarantino, é bom a gente falar aqui de algumas características que estão presentes em boas partes de sua obra, como os diálogos longos, as histórias não lineares, o roteiro dividido em capítulos e muita, mas muita violência. Cães de Aluguel foi o primeiro filme de Tarantino. Lançado no ano de 1992, o Tarantino costuma fazer filmes de gêneros que ele sempre gostou de assistir, e um deles era os filmes de assalto. E bom, no seu primeiro filme, o Quentin resolveu fazer um filme de assalto, porém, os filmes que falavam, sobre assalto e roubo gastavam muito dinheiro para serem produzidos. E como era o primeiro filme, não teria um grande orçamento. Então a ideia que ele teve para o filme não ficar tão caro foi fazer um filme de assalto que não mostrasse o assalto em si. O filme iria mostrar os assaltantes planejando o roubo e depois iria mostrar eles se encontrando logo após ter executado o roubo. Ou seja, dessa forma ele não gastaria muito dinheiro com a cena do assalto e nem com muitas locações. E nessa parte das locações ele realmente levou a sério, pois o filme em sua grande maioria se passa basicamente em uma só locação, um galpão onde os assaltantes se reúnem após efetuar o assalto. Porém, o plano que o Tarantino tinha era fazer esse filme com apenas 30 mil dólares, o que podemos considerar um valor bem baixo para uma produção de Hollywood. Só que, como Tarantino já estava indo em muitas festas lá em Los Angeles, ele conheceu o ator Harvey Keitel, que já era famoso em Hollywood. E o Harvey Keitel viu o roteiro do filme e comprou bastante a ideia. E então ele entrou para a produção executiva do filme e também como ator. E assim ele conseguiu um dinheiro a mais para o filme. E o orçamento inicial, que era de 30 mil dólares, passou para 1,5 milhão de dólares. Um aumento considerável.
E bom, o filme foi lançado e foi um sucesso. Já nele, Tarantino apresenta suas características de roteiro e direção. O filme tem ótimas atuações e diálogos sensacionais entre os personagens do filme. Um estilo de final que futuramente ia se tornar bem característico do Tarantino. Toda uma atmosfera meio gangster que o filme consegue te passar. Tudo isso fez com que todos em Hollywood ficassem loucos pelo mais novo diretor promissor que havia surgido. Muitos estúdios foram atrás de Quentin pedindo para ele dirigir seus filmes. Porém, ele já estava focado em seu próximo projeto, Pulp Fiction. Pulp Fiction foi lançado em 1994 e trazia várias histórias que no fim acabavam se cruzando, onde uma delas falava sobre um gangster que pediu para seus dois empregados pegarem de volta para ele uma maleta misteriosa, enquanto na outra temos um boxeador que precisava perder uma luta e ele acaba vencendo, e temos também um desses empregados começando a se apaixonar pela mulher do seu chefe. É um tanto quanto complicado contar a história de Pulp Fiction pra vocês sem dar muito spoiler, então eu indico muito que vocês assistam esse filme, tá? Eu não vou dar spoilers aqui de nenhum dos filmes, eu vou tentar dar o mínimo de spoilers, pois eu recomendo muito que vocês assistam os filmes. Pulp Fiction trazia em seu elenco Samuel Jackson, Bruce Willis, John Travolta, Uma Thurman, ou seja, o Tarantino já estava com uma relevância em Hollywood, pois agora ele estava contando com um elenco muito bem estrelado. E logo que o filme saiu, ele já ganhou a Palma de Ouro, que é o principal prêmio do Festival de Cannes, que para quem não sabe é um dos maiores e mais prestigiados festivais de cinema do mundo. Com isso, quando o filme chegou aos cinemas, ele foi um estouro, com críticas com notas altíssimas e uma avaliação sensacional do público. Pulp Fiction foi um sucesso. Os diálogos do filme eram simplesmente sensacionais. Temos grandes personagens nesse filme, como o Jules, interpretado pelo Samuel Jackson, e também o Vincent, interpretado pelo John Travolta. Também vale destacar as atuações dos dois atores, que contribuíram bastante para o sucesso dos personagens. Outra coisa muito elogiada no filme foi o roteiro, com várias histórias não lineares que no fim todas elas se cruzam. Temos aqui talvez o melhor trabalho de Tarantino. Podemos até dizer que Pulp Fiction é o filme mais Tarantino que nós temos, pois nesse filme podemos ver todas as características do diretor em constante evidência. O filme é cheio de grandes momentos e grandes cenas, como de exemplo a cena inicial, onde temos o Jules confrontando o Brett, pedindo a maleta, e também a cena da Mia, que é a personagem da Uma Thurman, e o Vincent no restaurante Jack Rabbit Slims, que eles participam do campeonato de twist. Essas são cenas que ficaram marcadas como cenas clássicas do cinema. Pulp Fiction recebeu 7 indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme, e ganhando a categoria de melhor roteiro original, onde Tarantino foi premiado junto com seu amigo da locadora lá, o Roger Avary, que também escreveu com ele o roteiro de Pulp Fiction. Sendo assim, logo no seu segundo filme, Tarantino já conseguiu seu primeiro Oscar. Porém, convenhamos que foi muito merecido, pois Pulp Fiction acabou se tornando um clássico do cinema, sendo muitas vezes usado como referência para estudos em faculdades de cinema. Talvez essa seja a obra de Tarantino de maior importância e também a sua melhor obra. Logo após fazer Pulp Fiction, todos estavam ansiosos para seu próximo filme. Foi então que veio Jack Brown, lançado em 1997, um drama policial que era adaptado de um livro chamado Rum Punch, um romance escrito por Elmore Leonard, alguém que Tarantino era um grande fã. O grande diferencial desse filme é o fato dele não ter uma história 100% do Quentin, como foram seus outros filmes, já que esse era uma adaptação de um livro. Porém, o Tarantino quis mudar certas coisas no livro. Ele, em sua época de locadora, adorava os filmes do gênero exploitation, que é um estilo de filmes muito apelativos que retratam seus temas de forma sensacionalista. E bom, esse gênero tinha vários subgêneros, entre eles estavam o blaxploitation, que foi um movimento que surgiu por volta da década de 70, onde os negros deram o seu jeito de serem enxergados por Hollywood, pois os filmes do blaxploitation é feito por atores negros, produtores negros, a trilha sonora também é feita por negros, e o Tarantino, em uma homenagem a esse movimento, resolveu fazer Jack Brown se tornar um filme do blaxploitation, tanto que mudou a cor de sua personagem principal, onde no filme ela é negra e no livro ela não era, e ainda trouxe a atriz Pam Grier para interpretar a personagem, pois essa atriz participou de vários filmes famosos do blaxploitation na década de 70. Outra mudança feita por ele foi o nome do filme, que é diferente do nome do livro. O livro se chama Rum Punch, porém o filme se chama Jack Brown, tentando dar uma atenção maior para a personagem principal do filme, que agora era uma mulher negra.
Tarantino começou a escrever e produzir o seu próximo projeto, chamado Bastardos Inglórios. Porém, ele acabou deixando esse projeto na gaveta para dirigir um outro filme, Kill Bill, que teve sua primeira parte lançada em 2003 e a sua continuação lançada logo no ano seguinte, em 2004. Kill Bill conta a história de uma ex-assassina conhecida como a Noiva, interpretada pela Uma Thurman, que acorda em um coma de 4 anos e decide se vingar de Bill, seu ex-amante e chefe que tentou matá-la no dia do seu casamento, fazendo assim ela perder a filha que estava esperando. Com essa motivação, ela vai atrás de vingança para matar Bill e toda a sua antiga gangue, o Esquadrão Assassino das Víboras Mortais. A história desse filme já vinha sendo desenvolvida desde Pulp Fiction, quando Tarantino e Uma Thurman criaram juntos a personagem principal do filme, a Noiva. Nesse filme nós temos uma grande influência do Wuxia, que são um estilo de filmes chineses sobre artes marciais. Além disso, nós temos também influência de filmes japoneses e de filmes de Velho Oeste. As duas partes foram filmadas em conjunto para dar a ideia de um único filme, pois o plano do Tarantino era que Kill Bill fosse apenas um filme, porém existiram dois fatores muito relevantes para ele ser separado em duas partes. O primeiro fator é de que naquela época onde o filme foi lançado, ninguém iria no cinema para ver um filme de quase 4 horas de duração. E o segundo fator é, pois o final da primeira parte deixa um gancho enorme e sensacional para a segunda parte, dando com certeza muita vontade de ver a continuação, ou seja, foi uma jogada de marketing genial. Porém, como o próprio Tarantino considera Kill Bill só um filme, nós aqui também vamos considerar. E uma dica que eu dou para vocês quando forem assistir Kill Bill, assistam as duas partes juntas como se fosse um único filme, vale muito a pena. Kill Bill foi um sucesso, trazendo muitas cenas icônicas do cinema, como a briga que temos no Japão, ou até mesmo a briga final do segundo filme. Este também acabou se tornando um clássico do cinema por ser um filme muito estiloso e divertido de se assistir do Tarantino. Após Kill Bill, Tarantino anunciou seu mais novo projeto, o projeto Grindhouse, em parceria com seu amigo Robert Rodrigues, com quem ele já havia trabalhado em uma série de TV. As Grindhouses eram cinemas que passavam filmes B, ou seja, filmes que podiam ser considerados toscos e de muito baixo orçamento, do gênero exploitation, que eu já expliquei pra vocês o que significa. E nas Grindhouses passavam vários filmes em sequência, e com essa ideia maluca do Tarantino de fazer uma homenagem, ele lançou esse projeto, onde o Robert Rodrigues fez Planeta Terror e o Quentin fez A Prova de Morte, lançado em 2007. Como esse filme é mais uma brincadeira e uma homenagem do Tarantino, ele é o mais diferente de todos, porém não perde a essência de seus filmes, com bons diálogos e cenas muito violentas. O filme é uma homenagem ao gênero de filmes slasher, que é onde um assassino persegue e mata suas vítimas aleatoriamente. Ele resolveu homenagear esse gênero, pois gostava bastante de ver filmes desse tipo. Alguns exemplos de filmes de slasher famosos, que eu posso dar pra vocês é Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e Halloween, por exemplo. Na história de A Prova de Morte, Kurt Russell interpreta um dublê que tem um carro à prova de morte, podemos dizer. E ele usa esse carro para perseguir e matar suas vítimas. Esse filme não foi um filme que caiu muito no gosto do povo, principalmente por muita gente não ter entendido a brincadeira que o Tarantino quis fazer com esse filme, porém, na minha opinião, é um bom filme e foi uma boa homenagem do Quentin aos filmes B. Depois desse projeto, ele retirou da gaveta o seu antigo trabalho, Bastardos Inglórios, e dessa vez o filme ia sair. E realmente saiu. Bastardos Inglórios foi lançado em 2009 e trazia uma história que se passava durante a Segunda Guerra Mundial na França, que contava a história de um grupo de judeus americanos denominados bastardos, tentando dar um grande fim na guerra e derrotar os nazistas. Junto disso, nós também temos a história de Shoshana, uma judia francesa que fugiu dos nazistas e que pretende se vingar deles pela morte de sua família em um grande evento que reuniria o alto escalão nazista. O Tarantino adorava ver filmes sobre a Segunda Guerra, porém algo que o incomodava muito era o fato de todos os personagens falarem inglês. Ele dizia que tirava o realismo do filme. Então, no casting do seu filme, ele decidiu que acharia atores que falassem a língua na nacionalidade de seus personagens. Então, todos os personagens alemães do filme falam em alemão, os franceses falam francês, os ingleses falam inglês e até mesmo temos personagens falando italiano nesse filme, ou seja, o filme tem 4 línguas diferentes.
Tarantino achou nesse filme uma forma de dar ao público a sua doce vingança contra os nazistas. É uma pena isso não ter acontecido na vida real, não é mesmo? Temos aqui um dos melhores filmes do Tarantino, um filme aclamadíssimo tanto pela crítica quanto pelo público, com atuações fantásticas do Brad Pitt, Michael Fassbender, August Dill, Melanie Laurent, com cenas incríveis como a cena do bar, onde nós temos 25 minutos de pura tensão. É uma cena longa onde Tarantino consegue nos deixar apreensivos em cada segundo dela, pois nós sentimos vendo aquela cena que tudo pode dar errado a qualquer momento. Porém, eu não podia deixar esse filme passar sem falar da melhor parte do filme, que é o personagem do Christopher Waltz, o Coronel Hans Landa, o grande antagonista do filme e um dos melhores personagens já criados por Tarantino. Um personagem com várias camadas, com seu jeito elegante e sarcástico de agir, ele acaba se tornando um personagem que nos dá um medo gigante. Muito disso pela primeira cena do filme, onde vemos o personagem em ação, e dali nós já entendemos o porquê do seu apelido Caçador de Judeus. Ele é um personagem que nos traz muita presença quando aparece em uma cena, e nós sabemos que só dele estar ali já é um perigo constante, como na cena dele com a Shoshana no jantar, e também é válido elogiar a excelente interpretação do Christopher Waltz, que teve que falar 4 línguas diferentes para interpretar esse personagem. Ah, e claro, o Christopher Waltz conseguiu trazer bastante a essência do personagem que o Tarantino queria, que era um personagem elegante, sarcástico, inteligente e muito perigoso. Tanto que o ator conseguiu a sua estatueta do Oscar de melhor ator coadjuvante por esse personagem. Uma coisa que vale ressaltar é de que esse foi o último filme editado por Sally Menke, uma grande amiga de Tarantino e que editou todos os seus filmes até aí. Isso porque após esse filme, Sally foi encontrada morta em uma trilha de caminhada em Los Angeles. Esse foi um momento muito triste da vida de Tarantino, pois além de perder sua grande parceira, que o ajudou a fazer todos os seus filmes, também perdeu sua melhor amiga. E isso com certeza afetou muito Tarantino. Com esse caso da Sally, muitos acharam que Quentin não seria mais o mesmo após isso. Porém, ele provou a todos que tem realmente o dom de fazer cinema acontecer. Enquanto uns esperavam que seu próximo filme fosse mais fraco, Tarantino surpreende e lança mais um filme sensacional. Estamos falando de Django Livre, lançado em 2012, que conta a história de um escravo no sul dos Estados Unidos que foi comprado e libertado por um caçador de recompensas com quem ele fez aliança, e juntos eles vão em busca de criminosos, dos criminosos mais perigosos do país, para caçá-los, e também eles vão atrás de um fazendeiro que mantém a esposa do Django escravizada para poder resgatá-la. O Tarantino sempre fez em seus filmes muitas referências ao gênero de filmes de faroeste, o seu estilo favorito de filme. E como eu disse que ele sempre faz filmes de gêneros que ele gosta, estava faltando um filme de velho oeste na filmografia do Tarantino. Então ele decidiu lançar Django, que foi um enorme sucesso. O filme é a maior bilheteria de Tarantino, arrecadando mais de 400 milhões de dólares em bilheteria. A sua principal referência para fazer esse filme foi o filme Django, de 1966, dirigido por Sérgio Corbucci. Temos até uma homenagem ao antigo Django, onde uma cena do novo filme vemos o atual encontrando com o antigo. Esse talvez seja o filme mais pesado do diretor, por se tratar de um tema como a escravidão. Nós vemos nesse filme muita violência, algo que é característico do diretor, porém, diferente dos outros filmes, onde nós não nos sentimos incomodados com toda aquela violência, pois ela está ali para nos divertir, aqui nós ficamos muito mal quando vemos a violência. Até porque sabemos que aquilo ali um dia de fato aconteceu, no caso a escravidão. Esse filme tem todas as características de um filme do Tarantino, menos a característica de suas histórias não serem lineares, pois a desse filme é linear. Tarantino novamente vem com um elenco super estrelado, como Jamie Foxx, Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson. Vale ressaltar que temos mais uma excelente atuação do Christopher Waltz aqui, que acabou lhe rendendo mais um Oscar de melhor ator coadjuvante. Nesse filme nós temos a criação de um herói, o Django, algo que o Tarantino sempre quis fazer em um filme. Mais uma vez ele faz um roteiro sensacional, com seus diálogos incríveis, que acabou lhe rendendo mais um Oscar de melhor roteiro original, o segundo de sua carreira. Em Django, o Tarantino tenta modernizar o gênero de western e consegue fazer isso muito bem. Um belo exemplo disso é a trilha sonora, onde temos até mesmo um hip hop tocando de fundo.
E com o sucesso de Django, logo em seguida o Tarantino já fez outro filme de faroeste. Dessa vez um faroeste mais clássico e tentando fazer uma história de mistério. Em Os Oito Odiados, lançado em 2015, temos um caçador de recompensas levando sua prisioneira para ser enforcada na cidade. Porém, graças a uma nevasca, eles precisam parar em uma cabana para se proteger. E lá ele encontra alguns estranhos que dizem ser várias pessoas, porém ele começa a suspeitar de que um deles é um capanga de sua prisioneira tentando resgatá-la. E no meio disso tudo, alguém envenena o café, do bar e acontece uma morte. Então o mistério começa ali. E começamos a suspeitar que nem todo mundo que está naquela cabana diz ser o que é. Nesse filme, Tarantino optou por não colocar um protagonista em si para criar no público uma sensação de que todo mundo ali pode ser o culpado, que não podemos confiar em ninguém ali, pois qualquer um pode estar mentindo. Muitas pessoas reclamam do filme ser muito parado se comparado com os outros de Tarantino. Porém, eu acho que o filme é sim um pouco longo demais, porém ele é longo para tentar nos transportar para dentro daquele mistério, para dentro daquela cabana, tentando fazer o público entender um pouco de cada personagem que está ali. E bom, quando as coisas começam a acontecer de verdade, o filme começa a ter o seu jeitinho Tarantino. Nós temos cenas ótimas, momentos bons do filme, ótimos diálogos, diferentes de Django, aqui ele tenta retratar um pouco mais do faroeste clássico. E o final é totalmente Tarantino. Como eu já tinha dito, os finais dos filmes do Tarantino são simplesmente sensacionais e eles têm uma certa semelhança em si, são finais meio malucos assim. E então quando vemos um final nesse estilo, nós até podemos dizer que é um final Tarantino. Esse filme também recebeu indicações ao Oscar e ganhou na categoria de melhor trilha sonora original para o Ennio Morricone, alguém que fez as trilhas de grandes clássicos do faroeste e finalmente tinha sido reconhecido pela academia. O filme se passa 90% na mesma locação, algo que remete até um pouco ao primeiro filme de Tarantino, que também tinha essa característica, de se passar a maior parte do filme dentro de uma locação só. Porém, o primeiro filme, isso foi usado para diminuir os custos do filme. Já nesse, o fato de ter só uma locação é totalmente coerente para a história que o Tarantino quer contar para a gente, pois nós temos 8 estranhos presos em um armazém onde algum deles é um assassino. Uma grande história de mistério e mais um ótimo filme de Quentin Tarantino. E agora nós chegamos no último filme lançado por Quentin Tarantino. Estou falando de Era Uma Vez em Hollywood, lançado em 2019, onde nós temos a história de Rick Dalton, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que é um ator de faroeste que começa a ver a sua carreira como um fracasso. E junto dele o seu dublê Cliff Booth, interpretado pelo Brad Pitt, e os dois juntos tentam se adaptar às mudanças da indústria de Hollywood no final dos anos 60. E junto disso nós ainda temos retratada a história do caso do assassinato de Sharon Tate, que é um caso muito famoso lá nos Estados Unidos. Todos lá conhecem sobre esse caso, aqui no Brasil não tanto, por isso eu vou explicar pra vocês o que foi, Que pra quem não sabe, a atriz famosa de Hollywood, Sharon Tate, e mais 4 amigos foram assassinados em sua própria casa por assassinos que faziam parte da seita do Charles Manson, a mando do próprio Charles Manson. E nesse filme nós vemos como realmente o Tarantino evoluiu, e aqui temos um dos seus melhores trabalhos. Uma história fantástica com 2 personagens muito interessantes que são interpretados de forma sensacional, tanto pelo DiCaprio quanto pelo Brad Pitt, O personagem do DiCaprio, que é cheio de camadas, nós vemos que ele é alguém que se acha muito por ter se tornado ator, porém ele acaba aceitando a realidade de que sua carreira não é mais a mesma, ela está se tornando um fracasso total e ele precisa urgentemente fazer algo para mudar isso. Enquanto isso, nós temos o personagem do Brad Pitt, que é ótimo, tanto que o ator até conseguiu, a sua estatueta do Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. E a sua interpretação é sensacional. É um personagem que parece ser um cara muito gente boa com todo mundo, ele é da hora com tudo e tal, porém ele esconde supostamente um passado bem tenebroso. E temos também uma incrível ambientação da Hollywood dos anos 60 nesse filme. E foi muito válida a outra estatueta que esse filme também ganhou, que foi a de direção de arte para Nancy Hay, que é a diretora de arte desse filme.
Ele é simplesmente sensacional, cheio de cenas marcantes, como a cena onde o DiCaprio tem uma conversa com uma garotinha no set de filmagem de um dos seus programas de western, que é simplesmente sensacional. O diálogo dos dois é incrível, o DiCaprio faz uma atuação impecável nessa cena. E outra cena que é fantástica é quando o personagem do Brad Pitt, o Cliff, vai ao rancho onde ficava a família do Charles Manson. E, meus amigos, que cena tensa. O que o Tarantino conseguiu criar com essa cena, velho? A tensão que o Tarantino cria com essa cena é digna de um ótimo filme de terror. O sentimento de alerta que o Tarantino faz a gente sentir com ela é incrível. Outra cena que vale ressaltar é a homenagem feita a Sharon Tate, quando vemos a personagem da própria atriz, que é interpretada pela Margot Robbie, indo ao cinema ver os seus filmes. E ali nós vemos várias cenas da Sharon Tate real, e foi uma bonita homenagem feita pelo Tarantino. E é claro que eu não podia deixar de falar do final do filme. Porém, como eu não quero dar spoilers aqui, só quero dizer que é um final Tarantino. E é espetacular, talvez seja um dos melhores finais do diretor. Mas como eu não quero dar spoilers, eu não vou falar aqui sobre o final. Eu quero muito que vocês vejam. Então eu recomendo demais que você veja esse filme. Não só esse filme, como todos os filmes dessa lista aqui do Tarantino. O Tarantino é sem dúvidas um grande diretor. E que com o passar dos anos, nós vamos nos lembrar dele como um dos maiores da história. E sabemos que essa caminhada está perto do fim, pois Tarantino já avisou que só faria 10 filmes até a sua aposentadoria. E seu próximo filme será o 10º, ou seja, o fim é logo ali. Porém, vamos aproveitar e aguardar ansiosamente pelo seu último projeto. E bom, muito obrigado por toda a atenção de vocês. Eu sou o José Roberto. E esse foi o Nerd Storm Podcast.